Exatamente antes do Matias deixar a Ucrânia, ele inclusive preparou uma reportagem para a gente que retrata as minorias num país em guerra. Isso porque um dos principais temores da população LGBTQIA+, é que com a invasão russa haja um retrocesso nos poucos direitos conquistados nos últimos anos. A Rússia tem um histórico de intolerância e perseguição a essas pessoas e os ucranianos acreditam que isso possa acontecer no país. Nós conversamos com quem quase não conseguiu deixar a Ucrânia pelo fato de ser transexual e fomos atrás de ativistas ucranianos para entender como eles têm lidado com a guerra e o que pensam do futuro. A reportagem é uma parceria do Matias com a nossa produtora Letícia Brito e também com o editor Marco Antônio Mendes. Se na ficção Alex pode ser quem quiser, na vida real, o ator trans teve que provar a própria identidade. Transitioning in Ukraine was extremely difficult, mostly because people had no idea how to deal with trans people. Alex decidiu se mudar para os Estados Unidos com medo de perseguição. Foi lá que ele investiu na carreira de ator. Depois de 8 anos longe de casa, decidiu voltar e encontrou um país bem diferente. People started to be more educated and they started to be more tolerant to other people. That really helped LGBTQ community within the country to become a part of the society. Só que o retorno à casa logo se transformou em um pesadelo. Nessas fotos, os dias em que precisou se abrigar em estações de metrô. O mais difícil foi voltar para os Estados Unidos. Homens com idades entre 18 e 60 anos estão impedidos de sair da Ucrânia e autoridades têm dificultado a saída de transexuais com o argumento de provarem que podem lutar pelo país. And showed them both papers. They were very surprised that I was able to get this paperwork and they finally let me out. Like it took me several hours standing in the line and it was crazy, but they let me out at the end. A Ucrânia não criminaliza, mas pouco avança nos direitos das minorias. No ano passado, a Parada da Diversidade reuniu 7.000 pessoas em Kiev. Yuri era uma delas e, junto com todas as outras, fazia um pedido: a aprovação de um projeto de lei antidiscriminação. Because this is the first step which could protect gay people, people with different color of skin. Os relatos são de que, apesar de uma legislação ainda difícil e os constantes ataques sofridos de ultraconservadores, a tolerância da própria sociedade ucraniana à população LGBTQIA+, avançou muito nas últimas décadas. O medo é que uma ocupação russa anule essa conquista e aumente a perseguição à comunidade. Uma lei de 2013 condena quem tenta defender a diversidade sexual na Rússia. Em 2020, Vladimir Putin proibiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O chefe da Igreja Ortodoxa Russa chegou a culpar as marchas de orgulho gay pela invasão à Ucrânia. Para esse professor de Relações Internacionais, os ataques são parte de um projeto de poder. No final da primeira década dos anos 2000, o Putin já tinha essa pretensão de se perpetuar no poder na Rússia. E ele começa a buscar, portanto, meios para garantir isso na opinião pública. E ele enxerga na população LGBT um alvo fácil. Por quê? Você tem uma sociedade russa extremamente atrelada a valores conservadores, ele busca se aliar a setores da Igreja Ortodoxa russa, e onde que ele vê um alvo fácil? A população LGBT. Ativistas ucranianos prometem impedir que os pequenos avanços conquistados se percam com a guerra, inclusive lutando. I know both sides, let's say LGBTQI people and pro-patriotic and pro-nationalistic militaries. And both of these sides know about each other. And after the war, when we will win, I can't even imagine how much everything will change in a good way. Para o Yuri, o sonho é poder andar numa Ucrânia em paz, segurando a mão do namorado. This is like a first thing I want, and then gay marriages and just full
specter of human rights in Ukraine. I believe in this. E a CNN tem mais um espaço para tratar a diversidade. Estreou hoje no nosso site a coluna CNN no plural, mais, do jornalista Rafael Câmara. Ele vai tratar de temas importantes da comunidade LGBTQIA+, como a questão da guerra da Ucrânia, como afeta a comunidade. Essa reportagem já está no ar no nosso site e vale muito a pena ler. É só você apontar para o QR Code que aparece ali no canto da sua tela ou então acessar cnnbrasil.com.br. A companhia...